A Zara tinha 13 países. 13 países. Hoje ela tem 140 países. Varejo que compras tem um poder sobrenatural sobre vendas. Mandaram. Foi um mico. Se tivesse um Instagram da Zara naquela época, ia ser uma matança. É falar a verdade no momento, quando ela aconteceu. Seja boa ou seja uma verdade ruim. E cuidar das pessoas não é ser fofinho. Cuidar das pessoas é você estar em cima delas, ajudando elas, dando feedback verdadeiros para elas e honestos. Minha mãe se matou aos meus 10 anos. Foi um negócio muito sério. E com o nosso jingle, com essa alegria, esse astral, essa energia do Querubim Dourado, começamos hoje o Extremos aqui no G4 Podcast, esse lugar de conteúdos inéditos, incríveis, desse papo leve. A galera fala, o papo é leve, eu não vejo o tempo passar. Temos uma audiência fã do nosso trabalho, Bruno Nardon. Que bom, ótimo, eu tava ali maravilhoso. vendo os comentários, a turma engajada, a turma compartilha. Eu acho que é muito mais por causa dos convidados que a gente traz, que são muito bons, do que Eu não sei, por seu cara. rostinho lindo. Eu não sei, o seu carisma, a sua energia, a sua vibe, essa risada, o sorriso amarelo, porra, a pele torada. Você tem uma característica que é do brasileiro. Que bom. Você representa o povo brasileiro. E você, meu querido amigo carioca da Tijuca, o que você representa? O Morro da Mangueira. Eu represento o carnaval. Aquela coisa meio organizada, mas porra, todo mundo vai. Aquela para, porra, é isso. É meio desorganizado, mas funciona. Mas funciona e o povo É bonito, ama. o povo aplaude. É desorganizado, é. Tem esquema? Tem. Mas o povo ama e volta todo ano. Porra. É o Brasil, esse é o Brasil. Esse Esse é eu, o Brasil. pô. Esse é o Brasil. Bruno Nardon, o convidado de hoje é especial, tá? Conta pra mim um pouco mais. Com sorte, sairemos com um cupomzinho da Zara hoje. Ah. Com sorte. Ou da Azul. Ou da Americanas. Ixi. E quem é? Que isso, Quem mano. é esse cara que hoje vai participar do Extremos? Cara, ele é um cara, primeiro, que eu admiro demais, porque ele simplesmente trabalhou numa marca que eu vou contar em primeira mão aqui. Eu já tive vontade de comprar essa marca. A Mesbla, pô. Eu lembro do meu pai, eu molequinho, meu pai indo lá na área de barcos que tinha na Mesbla, no Rio de Janeiro. Na Rua das Marrecas, onde todas as prostitutas passavam ali naquela região, costumavam fazer tatuar na hora do almoço. Na Mesbla. Ele, que começou sua carreira na Mesbla, uma gigante do varejo, liderou gigantes como Americanas, Richards, calça de linho, Richards. Trouxe a Zara pro Brasil. Esse aqui ele brilhou, tá? Isso aqui é economia no bolso do brasileiro. Não, a Richards, na época a Áurea da Richards. Não, mas é Áurea ainda, né? Porque é um público específico, é uma marca de público. Eu te explico isso. E foi o primeiro presidente da Azul Linhas Aéreas. Bom, literalmente ajudou a Azul a levantar voos altos. Bom, o time falou aqui, né? Até que um dia ele passou por um acidente, perdeu os movimentos e onde 99% das pessoas largaria a mão de tudo, desistiria para só viver. Ele não, ele continuou construindo. Ele voltou para o mercado, fundou novos negócios e se tornou uma das vozes mais respeitadas do Brasil em liderança e cultura empresarial. Porque liderar não é sobre cair, é sobre levantar e levantar junto com o seu time. Senhoras e senhores, levante-se na sua casa, bata palma na academia, grite dentro do teu carro. O convidado de hoje é Pedro Janot. Bem-vindo ao Extremos. Bem-vindo. Valeu. E tá com um livro novo, é isso aí que eu tô vendo? Esse é o último, não significa que é novo. Deixa eu ver aqui, ó. Ele é o mais novo. Aí, ó. Focado em pessoas. Meu legado azul em gestão e liderança agora. Conta um pouquinho desse livro.
Esse livro é uma chamada para o que está acontecendo hoje no mundo e é onde a gente está entrando com a história da formação da Azul. Então, ele tem uma história, quer dizer, ele é recheado pelos dois lados, adequando o livro central, que é do primeiro livro, já de 2014, é uma história muito romanceada, para um livro que tem a história não romanceada da Azul, com 2 capas de transição para o mundo de hoje. Então, é um livro bem legal, uma leitura leve, fim de semana. Lá em Búzios, você consegue ler aquela rede gostosa, e o pessoal da Praia Grande não vai ter sol, não vai ter jeito, né? Tem que... Pedrão, deixa eu te falar aqui, cara. A primeira pergunta que eu quero, tenho várias, até curiosidades muito pessoais. Sua história é uma história, incrível no varejo. Eu vim do varejo, né, também. Mas eu queria te perguntar primeiro, você como um grande líder de pessoas, autor do tema, o que você acha hoje que é o maior extremo para conseguir construir uma empresa, ser um líder forte numa época multigeracional que a gente está vivendo, com gerações muito diferentes? Cara, a gente hoje tem extremidade de pensamento político, extremidade de estilo de vida, tem o que quer trabalhar, que quer qualidade de vida, tem o que quer trabalhar muito mesmo. Como é que você vê isso na hora de formar um time, esses extremos da diferença que a gente hoje vive de gerações? Depende muito da sua cultura. Se a sua cultura tem uma cultura de ir para cima e crescer, e dar EBITDA, e comprar outras e fazer, você está definindo o seu público. Se a sua cultura de ter uma empresa bem defendida e ficar naquele 10 acima da inflação, é também ok. Então, depende do que você tem como cultura e quais são os seus, não vou nem falar de sonho ainda, mas quais são os seus objetivos. Que existe. Eu não conheço nenhum dono de empresa que não queira ser a maior empresa do ramo. Mas tem hora que ele fala assim, para chegar nisso eu não tenho gut, né? Não tenho estômago para avançar, não sei avançar, estou com medo de avançar. Eu saí do zero, agora eu tenho um caixa pessoal X, e eu não quero comprometer esse caixa pessoal, que é o caixa da família, etc, etc. Então, isso é muito relativo, mas depende fundamentalmente da cultura. Muito boa. Bom, queria começar com você. Antes da gente começar, queria relembrar a turma que está assistindo a gente para seguir o canal, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify, G4 Podcast. Bota aí o sininho, segue, se inscreve para você poder receber materiais, para você poder participar da escolha dos convidados, para você poder engajar com a gente. 82% das pessoas que ouvem o nosso conteúdo não apertaram o botão de se inscrever no nosso canal. Então é muito importante que vocês realmente agora percam um tempinho aí se inscrevendo no canal para que a gente consiga ter essa métrica para poder, obviamente, estar desenvolvendo e construindo conteúdo cada vez mais alinhado com a nossa audiência aí que está inscrita no canal. Pedrão, qual foi o maior extremo da tua vida? Foi o acidente? Foi a morte da minha mãe, aos 10 anos de idade. Esse foi o maior extremo, que até bem pouco tempo atrás eu não tinha resolvido ele, e há 20 anos atrás eu consegui resolvê-lo. Como é que você resolveu? Conversando com a psicanálise e tratando dele. Você acha hoje que todo empreendedor, nesse mundo de extrema comparação diária,
Né? Nem diária, pior que diária, né? Porque a gente tá olhando o Instagram de manhã e vê que o cara tá na academia, mas que você não teve que sair pro trabalho. A gente tá se comparando a cada hora, praticamente, hoje em dia. Você acha a psicanálise, a terapia, uma ferramenta da alta performance? Eu acho, porque o cara da alta performance precisa se conhecer e não se achar que se conhece. Então, ele precisa se conhecer para poder se orientar e não sofrer, porque se ele for para um caminho tudo ou nada, agora vou ficar com 50 quilos, chassi de grilo, vou pedalar o Ironman, tá aqui para não sei o que, você vai chegar num ponto que você não vai chegar e vai se frustrar, vai ficar, aí vem o outro, né? Fica deprimido, vai tomar um esquinho, toma 10, e aí a coisa pode ir por outro lado. Então, eu acho que se eu tivesse feito 10 anos antes, a minha vida teria sido diferente. Já foi bombada tanto a história pessoal, bombada de boa, e a profissional bombada de boa, com 10 anos de antecedência, fazendo uma terapia, tinha arrebentado. Com 30 anos, quem puder fazer... Cadê minha câmera? Está aqui. Quem puder fazer, recomendo mesmo. Só escolha bem a pessoa com quem você vai fazer essa terapia. Volta para cá. Não, quando você sofreu um acidente, você estava em que momento da sua carreira, assim? Eu estava com 52 anos, a Azul já tinha 60 aviões, 6 mil pessoas trabalhando conosco, buscando abrir na Bolsa. Portanto, isso foi 2011, só fomos para a Bolsa final de 2011 e Bolsa foi em meados de 2017. Ou seja, o Brasil... Deu aquela engasgada. Voo de galinha, 2 Dilmas e no meio do caminho, aquele do Madoff, lá nos Estados Unidos. Então o ambiente não era bom, ficamos presos no capital para desenvolver a companhia, que nunca foi foco tamanho. Nosso processo era sempre em qualidade. E qualidade era ser a melhor do mundo. Esse foi a segunda transição de meta 3 meses depois. A primeira era ser melhor do Brasil, mas durou 3 meses. Só tivemos que... Essa foi fácil. Essa foi fácil. Fato. E você, todo mundo te conhece provavelmente pela Azul, mas antes da Azul você já tinha feito muita coisa no mercado, principalmente no varejo. Seja Mesbla, Lojas Americanas, Richards, Zara, Grupo Pão de Açúcar. Qual foi o primeiro grande salto da sua vida quando você estava lá de estudante de administração para líder de uma empresa grande? Quando que foi esse primeiro salto, assim? Qual foi a primeira centelha que provocou o salto? O salto foi quando eu fui trabalhar na Richards, que apesar de ainda ser um banco de escola, 24 anos, 25 anos, a companhia era de um casal que tinham 2 lojas de 12 anos de vida. Ou seja, era uma história para ser contada fantástica e como tirar aquilo do papel. Então, essa foi um aprendiz, foi um ciclo de aprendizado e protagonismo. Porque quando você não tem algumas coisas que não era... Você tinha o quê? Estilo, tecido, produção e planejamento, uma confusão. O resto tinha que ser montado. Então, como gerente de compras, eu entrei para botar mercadoria na loja, eu tive que ser, nos primeiros 3 anos, o CEO
de fato, né? Factualmente, eu estava lá dentro tendo que chegar a camisa no ponto de venda. E depois cuidei da expansão, etc. Fui a CEO e foram 10 anos da maior experiência. Para ir para a Zara foi difícil, porque era um filho que eu tinha aqui, né? Foi uma igreja que eu construía, parede por parede, transformei ela numa igreja. Não foi só uma parede, foi a construção de um todo. E como é que foi essa transição da Richards para a Zara? Foi algo que veio do seu lado? A Zara veio atrás de você? A Zara veio atrás de mim, eu com um projeto para terminar na Richards, um projeto de franquia, e eu segurando o pessoal da Zara, que não era foco, eu ia para viajar para a Europa, para os países que fossem, e não era meu foco olhar para os outros mercados, eu ia focado. Então eu sabia que a Zara era uma companhia que fazia sucesso na Europa. E naquela época eram 13 lojas. Da Zara? A Zara tinha 13 países. 13 países. Hoje ela tem 140 países, 5 marcas diferentes. Ela só tinha a Zara em 13 países. Então, não tinha noção do que a Zara não era muito grande. Aí eu fui conhecendo quem era a Zara, eu abri a porta para o Headhunter passar. E o que eles queriam era um cara que já tivesse feito um startup em moda. E eu já tinha feito a melhor do Brasil. Não, nessa época a Richard era uma parada muito bizarra, muito acima. Batia com os dois lados da mão no mercado. Eu lembro disso. Era tipo... Eu posso estar errado, tá? Mas é porque o mundo da moda brasileiro nasceu no Rio, né? Quando a gente para analisar... Depois sim, não, tudo. mas a maioria do Rio. Eu lembro que a Osklen, ela nasce com bermuda, principalmente, aquelas bermuda colorida, e a Richard ainda era muito acima de Osklen, assim, tipo... Aqueles shorts todos estampados, Fashion Mall. Naquele armário enorme, tudo pendurado por tamanho. Você batia naquele short no verão que nem bater num monte de peixe para pescar. Olha isso aí. Cheguei em São Paulo, eu tinha tantos mais shorts e tinha um casaco. Velhusco, sabe assim, safado. Short eu tinha de tudo, cor, tamanho. E como é que foi o varejo para você? Porque o varejo é essa loucura do dia a dia, venda, meta, moda, produção, garantir que tudo chega na ponta, atender cliente. Varejo é realmente uma atividade fantástica, porque você fica o tempo inteiro preso na menor atividade, que é vender uma roupa que você planejou e que você fez a exposição dela, botou no preço certo, você acredita nela. E você tem que fazer que o seu cliente faça o uau, né? Que é o objetivo de todo varejista. Então, e o mais legal de tudo isso é que você consegue passar o tempo inteiro analisando o comportamento do consumidor. Eu pergunto, você é da área de educação, você olha o comportamento do consumidor além das estatísticas? Olha, você assiste a aula de outras faculdades. Uma ou outra. Pois lá, está lá o seu cliente, está lá, e o seu possível concorrente pode estar lá também. E eu cresci vendo o varejo da forma certa, vendo o comportamento do cliente da forma certa. Então você tinha alguns macetes, depois eu criei meus próprios macetes e foi embora. E quais que são os macetes que você criou, a metodologia que você usava? Primeiro,
o primeiro macete é passar nos lugares que você quer ver como cliente, botar um dinheiro real ou fictício no bolso e ir às compras. Então, experimentar de fato a experiência que é comprar no seu concorrente ou em quem seja. Com dinheiro ou sem dinheiro. Se você está precisando e quer queimar algum dinheiro, bota no bolso e vai. Então, se você for impactado pelaquela loja, você entra e começa a entender o que esse cara quer falar com esse cliente e o que o cliente que entra na loja fala para o dono da marca. Então você fica na loja dando uma jiboiada nela, 1 hora, 2 horas, fica vendo a vitrine. Você tem um cheiro do que ela procura. O estoquista saindo numa entrada e saída e puxa a língua dele, ele fala tudo. Que maravilhoso. Essa é ótima, né? Vem cá, meu irmão, fala aqui para mim. Esse short é legal pra caramba. Você vende muito esse short? Pô, meu irmão, acabei de abrir uma caixa com 500 dele. Semana passada já tinha chegado 500. Aí você fala assim, pô, em uma semana o cara vende 500 e tá faltando tamanho. Você já fica... Então você tem que olhar as duas coisas e fazer as perguntas para quem você tem que fazer, que são os miúdos, que são os caras apaixonados pelo varejo, pelo menos naquela época, e que as informações estão ali. Você entra na C&A, agora indo para o varejão. Qualquer pessoa da C&A que você perguntar e devagarzinho, te dá informação. Apesar da diretoria falar, você vai na Renner, te dá informação. Apesar da diretoria, do CEO falar que essa informação é segredo, etc. Fala. Então, a grande sacada foi entender o olhar do consumidor, antever como o consumidor quer olhar a sua empresa. E isso mudou na Richards versus a Zara, porque a Zara ela já vem com um modelo talvez parecido do que acontecia lá fora para o Brasil, mas no Brasil é completamente diferente dos outros países também, né? Cada país tem a sua adaptação do modelo de negócios. Como é que foi levar essa realidade desses 12, 13 anos de Richards para a Zara, para conseguir fazer a Zara também ser esse baita sucesso que é no Brasil? O que aconteceu de fato é que a gente teve que querer fazer a bagunça na Zara, porque a Zara naquela época estava acompanhando tudo que acontecia na Premier Vision. Ou seja, na Premier Vision todo mundo escolhe os tecidos, os aviamentos, tarará, faz o pedido, recebe e coloca para o inverno, falando hemisfério norte. Premier Vision era uma empresa de estudo? Não, Premier Vision era o grande acontecimento do varejo de moda. Perfeito, do mundo. E depois da Premier Vision, tinha essas escolhas todas, aí o varejo lá lançava outono, inverno, agosto, né, setembro, outubro. Aí depois verão, ele não tem alto verão. Só que o brasileiro comprava a roupa da Premier Vision ou fotografava e pegava a Premier Vision, que era o inverno do ano seguinte, posso me atropelar aqui, e botava no verão, é isso mesmo, era o inverno seguinte, botava no verão o mesmo amarelo, a mesma combinação de amarelo com azul. Então ela realmente... Então nós tivemos que abrasileirar um pouco
o conceito da Zara Brasil. E a Zara Brasil hoje aprendeu a ser Zara Mundo com menores adaptações. No começo tinha muitas adaptações a fazer, e o biquíni, a grande piada era o biquíni. Peguei um dia, pedi a Débora, minha mulher, falei, me dá um biquíni da Maria Cândida, que eu vou levar, vou fotografar e vou levar um pedaço de... Esse aqui é o biquíni da minha filha, que dá para fazer desse biquíni aqui com o bustier, com o busto, dá para fazer com folga 6 biquínis do que vocês estão fazendo. Não manda essa mercadoria para o Brasil, pelo amor de Deus. Elas mandaram, né? Existe no varejo que compras têm um poder sobrenatural sobre vendas. Mandaram. Foi um mico. Foi. Se tivesse um Instagram da Zara naquela época, ia ser uma matança. Ia ser uma matança. Ia explodir. Então foi assim. Eu quero saber mais sobre gente, que você falou que você é muito bom de extrair o melhor das pessoas. Quando você olha para trás e analisa esse dom natural que você tem, ou essa metodologia que você tem, você consegue explicar quais são ali 2 ou 3 pontos que fizeram com que você tenha essa facilidade em liderar as pessoas, extrair o melhor delas naquilo que é necessário naquele momento? É falar a verdade no momento, quando ela aconteceu. Seja boa ou seja uma verdade ruim. É falar na hora. É não mandar para o RH, não importa o tamanho da empresa. Porque numa empresa grande, numa empresa grande, quando você faz isso com uma pessoa, vem naquela história, o borboletear de uma borboleta na China chega em uma semana aqui, ou um dia, ou uma noite. Uhum. Então, parafraseando essa frase que alguém falou, você fala com uma pessoa de um jeito, em uma semana está na empresa inteira que fulano de tal foi parabenizado por isso e foi chamada a atenção por aquilo. Porque é o momento de dor e o momento de regozijo, ele tem que acontecer para os outros aprenderem, então tem que ser público. Então, uma reunião de diretores, você tem que, se houver uma falha, digamos, 6 diretores, report máximo, 7. Falando de uma empresa organizada, tudo arrumadinho, 7. O CEO tem esses 7 reports. Se um desses caras não entrega por alguma razão, você tem que ser falado com ele na hora, na reunião, na frente de todo mundo, dizendo que não aconteceu, você prometeu que ia acontecer essa semana e não aconteceu. Você tentou explicar por que aconteceu e não aconteceu. Aí eu te pergunto, você precisa de alguma ajuda para fazer isso acontecer? Preciso. Ficou fácil. Fulano, ajuda. Fulano, Beltrano, chama o Joaquim. Joaquim, vem cá. Depois da reunião, você me espera aqui no corredor que eu quero fazer uma reunião rapidinha. E aí você faz a reunião rapidinha e
já fez funcionar e, na verdade, na medida em que o liderado percebe que você, CEO e diretor, e que comande duas pessoas, você, se fala a verdade, vai ter confiança total das pessoas que estão debaixo de você. Então, calcado, respondendo também um pouco a sua pergunta anterior, calcado nisso, eu fiz todo o desenvolvimento de pessoas falando a verdade no momento que a verdade ou a falta de verdade acontece. Porque o erro de um fica todo mundo esperto para não errar igual, porque é burrice errar duas vezes, e o acerto de um cara que fez uma ação fora da caixa, trouxe venda, recurso, caixa, EBIT, do que quer que seja, tem que ser parabenizada na companhia, ali naquela reunião, ou mesmo no salão de venda, de compra, de onde quer que seja. Eu tenho uma pergunta agora aqui que eu acho bem boa, assim, bem forte. Tem alguma visão ou verdade sobre a vida ou os negócios que você só começou a enxergar ou mudou depois do acidente? Não, nada mudou. O que eu acreditava, eu continuei acreditando. O modo de fazer, a única coisa que eu me arrependi foi ter trabalhado tanto. Trabalhava muitas horas. Dizem que carioca não gosta de trabalhar, né, Alfredo? Mas trabalhei muitas horas, puxava companhias, né, em situações em diversos momentos nesses 40 anos. Você líder, ou você se mexe ou a companhia não se mexe. Então você tem que se mexer. Teria trabalhado 20% menos e o resultado seria o mesmo. Mas eu tinha uma coisa que overkill never is enough, que eu aprendi com o David Nealon, que traduzido seria matar o morto. Mas o morto morreu? Não sei, eu acho que eu vi um movimento nele ali. Aí pega a picareta e tá. Até você ter segurança total que o morto está morto. Então, eu sempre trabalhei com o conceito de morto. Então, isso é uma exigência muito grande, que descobre um preço muito grande. Mas a minha vida foi boa, foi feliz, momentos bons, muito mais momentos bons, mas muito mais do que momentos ruins. Você falou do negócio importante, né? Você acabou virando um símbolo de resiliência. Qual o preço real disso? Qual o preço de se reinventar? Como é que aconteceu essa... Porque o preço de se reinventar, quer dizer, qual é o preço de continuar se reinventando? Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, pô, eu quero parar, eu quero fazer isso dessa maneira. Mas eu acabo falando para mim mesmo, porra, dá para fazer tudo que eu estou fazendo, mais isso. Eu não preciso, eu não vou desligar nunca. Falei para Débora anteontem, na mesa do café da manhã, os filhos estavam fora e fiquei eu e Débora, sobramos aqui em São Paulo, e eu falei com ela, Débora, sabe que uma coisa que eu andei pensando? Ela falou que
que é, Pedro? O que é que você andou pensando? Se eu tivesse bípede, né, porque eu não mexo nada, eu mexo isso aqui, ó. E com isso aqui eu não consigo fazer nada. Apesar de mexer isso aqui, eu só consigo tocar 2 cadeiras que eu tenho. Uma muito maior que essa. Eu faço ginástica e ando em terreno aberto. E essa aqui que eu ando em qualquer lugar. Todo terreno, essa daqui. Mas eu não faço nada. Eu tenho que ter meus enfermeiros e me alcance esse livro aqui. O livro está aqui e eu estou aqui. E o livro está ali. Como é que você chega? Mas eu falei para ela, sabe de uma coisa? Eu com 66 anos, eu não estaria parando de trabalhar nem a pau. Primeiro que as empresas ou negócios que eu tivesse metido não teriam deixado eu parar, porque eu amo trabalhar. Então, ela falou, eu sei que você não ia parar de trabalhar, você não ia trabalhar meio expediente, você ia tocar um pouco mais leve. Porque hoje você fala em academia 9 da manhã, 8, eu fazia a minha ginástica, que não tinha nada a ver com academia, fazia às 5:30 da manhã. Caminhava no condomínio, já não queria mais correr isso cheguei em São Paulo com 37 anos. Já tinha corrido no Ipanema, Leblon, mergulhado depois, já tinha feito um monte. E aqui em São Paulo eu dava uma caminhada, botava a cabeça, arrumava os neurônios, tudo que eu tinha que fazer, o que eu ia mudar, o que eu ia cancelar. Você dava uma arrumada nos neurônios e chegava na companhia pronto para se entregar para a companhia. Tudo isso é muito rápido. Eu cheguei a cronometrava a velocidade da barba que eu fazia. Botava o reloginho, vamos lá, quanto é que eu vou fazer a barba? Para calcular mais ou menos, na hora que o motorista estivesse na minha porta, eu estava lá esperando ele, né? Então não tive não encontrei nada que eu faria diferente, a não ser ter trabalhado 20% menos. Essa é a porrada, tá? E hoje, quais são os seus principais negócios? Hoje você... Meus principais negócios hoje, Bruno, eles são basicamente mentoria, conselhos consultivos, e estou voltando a escrever mais 2 livros para esse ano e para o ano que vem. Então esses são meus negócios, e palestra, que é uma coisa que deu uma esfriada esse ano, palestra presencial, porque tem muito palestrante ruim dando palestra, muito professor dando palestras ruins e muito evento fazendo muita coisa ruim. Então, o número de palestras esse ano teve, para mim, uma redução que agora todo mundo já teve a vez da geração Z, agora todo mundo está na IA, né? Então, só que a IA vai ser, né, ninguém sacou que quem vai mandar na IA somos nós mesmos, até o ano 3000, se conseguirem fabricar um
um computador tão inteligente quanto a gente, né? Acho pouco provável. Quais que são os temas principais que normalmente quando você faz uma palestra você fala? Eu falo basicamente sobre o que é importante para lideranças, que é como você transforma sonho, valores e ritos em power para a companhia. Eu pego isso dentro da... Eu tenho uma discussão antes com os compradores da palestra, mas chego 15 minutos antes, quero falar com o CEO e o cara me conta um pouquinho mais em que fase eles estão e tal. E além de ter recebido o briefing, eu pego a voz do CEO e transformo tudo isso em energia para o próximo passo. Não tem nada de... Não tem quadros, não Slide. tem... Não, slide tem. Bem didáticos, bem fáceis de entender e bonitos. Quando você fala de liderança, né? Por que você acha que muita gente ainda fracassa no básico para cuidar de gente? O que é básico para você? Básico, conseguir fazer a galera se interessar em trabalhar, fazer a galera entregar aquilo que precisa ser entregue. Eu acho que quando se fala em liderança, eu acho que tem, como você falou, acho que tem dois extremos hoje, quando se fala em liderança. Tem um estilo de liderança que é na pressão, no trabalho duro, na meta alta, na ambição, na fome. Uma liderança declarada que é com sacrifício, que tem sofrimento, que a jornada é dura, é árdua, que é mais tombo do que... E tem uma liderança mais protetora. Tem uma liderança mais do cuidado. Uma liderança mais do... Eu vou criar o ambiente protegido para você errar. Existe meio que esses dois estilos hoje, na minha opinião, no mercado, simultaneamente acontecendo e ambos dando certo. Talvez em intensidade diferente. E talvez o dar certo de um lado é o certo pelo time, pelo business, pelo mercado. Pô, se o Google não fizesse o negócio com aquela margem que ele tem, talvez ele não conseguiria ter aquele estilo de trabalho que ele tem. Aquele estilo de trabalho todo que ele tem, da academia, da hora, não sei o que, né? É porque o negócio dele dá muito dinheiro. O negócio dele tem uma margem muito absurda. Você vai para um negócio igual o varejo, não tem como ser dessa maneira. Não tem como achar que vou ter a cafeteria e vou dar a melhor comida, o melhor café. Essa conta não fecha. Então, eu acho que o que o Nadão tá chamando de básico, talvez eu troque por... O que você acha que as pessoas estão fracassando com essas duas óticas de liderança que existe hoje? E nessas duas, as pessoas estão as que dão power direto, elas gostam de ver um turnover alto, e para elas turnover alto é chance de oxigenar a empresa, trazer novas mentes, para que essas novas mentes transformem a empresa dele. Então é um queimador de gente, é um queimador... os dois lados. As pessoas que entram estão sempre se posicionando no mercado para, na hora que tomar a tungada, está pronta para mudar o pé de canoa, e o pessoal que está dentro sabe que vai ralar, mas vai ganhar dinheiro, vai ganhar reputação, vai comprar o apartamento. Depois que comprou o apartamento, ele pula, não tem... Já do outro lado, o outro cara que
cuida mais das pessoas e necessariamente não precisa ser uma empresa fofinha, porque cuidar das pessoas não é ser fofinho. Cuidar das pessoas é você estar em cima delas, ajudando elas, dando feedback verdadeiros para elas e honestos, e essa pessoa volta para a companhia e vai cada vez mais turbinar a companhia dizendo o seguinte: essa é uma companhia justa, que eu fui lá, não sei o que, e tomei um feedback duro, estava errado, e vamos continuar aqui, vamos correr na meta dura, e a bonificação só vem na meta dura, quando chegar na meta dura, e você consegue o mesmo efeito fazendo das duas, como você falou. Só que numa, você tem cultura, retenção de cultura, retenção de como fazer, retenção de como a empresa está indo, ou seja, que quando você trabalha com as pessoas. Então você pode comprar a empresa, você tira o Juquinha, Manuel, tira 4 caras da posição, a empresa continua, o cara assume a outra companhia já sai voando. O outro não, o outro vai ter que ir a mercado, comprar, pagar. São estilos diferentes de fazer gestão. Mas você olhando o seu novo cliente, dessa relação você falou agora no começo, multidisciplinar não, multigeracional. Você tem que começar a plantar, a cuidar as gerações futuras da sua empresa. Você vai pegar a geração Z, com sangue nos olhos, para trabalhar para caramba, porque gosta, porque aprendeu em casa, porque isso vem de uma outra base. E sexta-feira, segunda-feira, sábado e domingo, você pode ligar que não tem problema algum. Né? Porque hoje você não pode ligar sexta-feira depois das 7, você não pode ligar, não é correto ligar sábado e domingo, você tenta evitar ligar sábado e domingo. Numa companhia legal, você liga sábado e domingo. Você faz força-tarefa no sábado e domingo. Numa empresa ruim, nego joga a caneta e vou peitar aqui essa posição. Então é isso. Isso que eu acredito. Você viu as duas coisas dão certo. Cada um vai ter que escolher qual é o caminho que você quer levar. Sendo que a primeira não guarda nada. Qual caminho você tipicamente escolhe? Eu tipicamente escolho o de falar com as pessoas, educar as pessoas. Quando eu falo educar, não é ensinar a técnica. Educar é como nós, nesta companhia, que temos esse sonho, que você comprou esse sonho, e você viu que os valores coadunam com o seu, e os ritos para você tá tudo bem, vai ficar conosco. O que é combinado não é caro. Então eu transito por aí. Cara, a gente tá chegando no final. Já? Pois é. Passar uma rápido, hora. cara. É 1 hora de papo. Já foi 55 minutos. Pode mais, pode. E ainda tem... Então, só que agora a gente entra num quadro muito legal, que é o bate-bola. Vai. Que são respostas mais diretas para nossa audiência conhecer mais você e a gente desafiar. Então vamos ver. Tá preparado? Deixa eu beber uma água, Carlinhos. Grava uma coisa importante. Só para você ver como é que tipo de gestão eu faço.
Dos meus 4 enfermeiros, 2 estão comigo desde o primeiro dia de acidente. Então, o que você prefere ser tratado por uma pessoa que te conhece há 14 anos ou um cara que a cada 6 meses muda de casa e a sua casa é mais uma que ele entrou? É a famosa relação de LTV, né? Isso, é ela. Porrada. Eu prefiro estar na que eu escolhi. Muito bom. Agora, vamos lá. Tá pronto pro pinga-fogo, bate-bola? Vamos lá. Não sei, eu tô meio lento. Tá nada. Tá nada. Rapaz. Está preparado? Fala, cara. Ô, meu irmão, fala logo. Vamos lá. Se você pudesse dar um conselho pro Pedro do começo de carreira, qual seria o conselho? Cara, vai um pouquinho mais devagar que você vai chegar lá. Qual a sua definição de sucesso hoje? Minha definição de sucesso hoje, aos 66 anos, é ter construído uma família que eu gosto muito de ficar perto dela e eles de mim, e ter criado um grupo de amigos que não passam de 7, para não falar bobagem, 10 amigos. Mas deixar a margem, né? Esqueci de ninguém. 10 amigos. Os amigos dele vão estar assim, você tá no grupo ou não? Você tá no grupo ou não? Porque a gente tem mais aqui. Mano, só nós aqui é 8, né? Pô, quem for de fora? Temos 10 amigos de uma vida toda e que a gente continua a se emocionar com a história do outro. Para isso, para mim, é que é sucesso. E a de felicidade? Felicidade é ter o dinheiro na caixinha, poder fazer investimento, morar numa casa boa, carro bom, fazer sua viajada quando você quiser. Isso é uma boa felicidade. Essa é a minha felicidade. E qual é a sua definição de fracasso? Fracasso é fazer aquilo que você queria fazer e não conseguiu fazer, sem saber por que não fez. Qual o sonho que ainda te move? Maria Cândida, abre o computador aqui e abre a lista de sonhos. O sonho que me move hoje é fazer uma grande empresa de eventos, de experimentação, que é aquilo que todas as marcas buscam, que os clientes tenham a melhor experimentação da vida deles. Foi assim na Azul e é nessa marca de grandes eventos que eu quero fazer a melhor experiência da vida daqueles clientes no assunto X e YZ. Essa empresa já existe? Essa empresa não existe, está nascendo, está na fase B do negócio e é para ano que vem já na largada. O G4 tem interesse em ser cliente dela, hein? Vamos conversar. Essa feira... Aproveitar que é novembro, Black Friday, para a gente contratar embaixo. Aqui a gente vende igual o Premium e compra igual varejo, irmão. Fechado. Qual foi o maior ato da tua vida? Foi o maior ato de coragem da tua vida? Foi ter aberto um açougue para tentar transformar numa casa como a que tinha em São Paulo, Vessel, em Petrópolis, com um filho pequeno recém-nascido.
Essa loucura só a cara de 20 e poucos anos fala. Se você pudesse hoje apertar um botão para reviver um momento da tua vida, qual seria o momento? O meu casamento, 2 momentos? Pode ser 2. Não, me dá 3. Tá dado. Tá dado. O meu casamento e o nascimento dos meus 2 filhos. Foi um momento mais marcantes, mais lindos, e que eu nunca achei que eu ia chegar neles. Porque tinha uma máxima muito interessante. Eu nunca vou casar. Casei. Uma vez casado, eu nunca vou ter filho. Tive 2 amarradões. A terceira veio. Eu nunca irei trabalhar em São Paulo. Eu chegava em São Paulo, chegava no Santos Dumont, sentia o cheiro dos mariscos, né? Porque eu velejava, vivia dentro d'água, sentia o cheiro do marisco. A quarta foi, não vou morar em São Paulo, vim morar em São Paulo. A quinta foi, eu nunca vou ter um carro blindado. Não tive um, cheguei a ter na frota 4. Então, a máxima agora é nunca usar a palavra nunca, porque vai acontecer tudo. Qual pergunta que ninguém te fez que você tem vontade de responder? Não tem. Eu sou tão aberto e de tão fácil. Vocês não me perguntaram de que a minha mãe morreu. Mas eu não vou contar agora que acabou a pergunta do programa, fica na próxima. O fato mais marcante da minha vida, o programa já acabou, viu, galera? Não, pior que era a próxima aqui, ó. De que só... Não, vocês moscaram bonito. Mas tudo bem. Essa pergunta nunca ninguém te fez? Não. Podemos fazer. O que é? Não, aqui é o podcast. Tipo, a gente tá gravando pro YouTube também. Daí a gente faz no YouTube essa pergunta. E daí você responde. Sacanagem. Sacanagem. Ah, mas eu respondo. Minha mãe se matou aos meus 10 anos. Foi um negócio muito sério. Matou à frente? Não. Não, fora. E eu soube e carrego essa história desde os 10 anos. Porque meu pai eu de tanto apertar meu pai, porque ele tinha comprado um carro novo e a história tinha sido um acidente de automóvel. Bom, se é acidente de automóvel, cadê o carro novo? Eu gostava de carro, menino de 10 anos. E meu pai chegou um momento que ele não tinha mais o que dizer, ele embrulhado nessa confusão toda. Ele me contou. Então, eu vi pela cara de vocês que a história é dura e meu pai teve que me contar aos 10 anos. Ela já é dura. Quando se descobre aos 10 anos... O que se passou na tua cabeça? Na minha cabeça, o que passou foi... continuar. Tocar a vida.
E ele disse uma outra coisa que foi importante. Ele falou, filho, as pessoas não gostam de gente triste. Foi uma forma malucada de ajudar. E eu peguei esse bastião e chorava no canto, e limpava a cara e ia para o recreio. Então, foi uma passagem dura. E eu já tinha desvendado toda a história, toda a trama, o porquê. Já cedo, aos 36 anos, eu demorei 20 anos para descobrir todo o que tinha acontecido, porquê, etc, etc. Então, essa é a pergunta que ninguém me fez, ou vocês fizeram porque não acharam importante, ou não perguntaram porque tinham medo de ouvir. Então foi isso. E foi aí que o Pedro Janot arrancou força para fazer o que fez e continuar fazendo. Sentindo dor, o corpo vence, eu tenho 20% dos músculos ativados que não estão em conjuntos, né? Os não autômicos estão... Os não autonômicos, os autonômicos estão vivos e os não... O oposto, eles não se conectam direito. Então não tem muita coisa aqui. Então um autônomo, por exemplo, é o intestino, um não autônomo é o bíceps. Não autônomo isso. Isso. Então aqueles que eu consigo mandar um comando aqui não funcionam. Não funciona. Os que tipicamente você não manda comando, ele funciona. Isso. Você o coração funciona normal, tudo funciona normal. Intestino, bexiga, porque é a minha história. E eu vou falar dela até abril do ano que vem, eu estou falando dela. Porque é o que as pessoas precisam saber para conhecer realmente quem é o Pedro Janot. Você vai colocar isso no próximo livro ou não? O próximo livro fala sobre a construção de uma lenda, que eu já sou uma lenda. Cara, todos os... Maravilhoso. Todos os investidores daquela época me chamavam de Legend, sem saber porra nenhuma de aviação, fazer a companhia andar toda arrumadinha. Então, o cara sabe fazer alguma coisa diferente dos demais. Então, vou escrever sobre essa lenda aí, ver se ganho algum dinheirinho comigo. Ver se a G4 me ajuda a botar isso no ar. Pode deixar. Porra. Muito bom. É isso, senhoras e senhores. E o Instagram? Tá produzindo conteúdo pro Instagram? Estou conseguindo Instagram e LinkedIn. Estou fazendo umas cartas, uns papers muito legais no LinkedIn. E pra galera te seguir? Segue aonde? @JanotPedro. LinkedIn Pedro Janot. Repetindo. Vai, Maria Cândida, fala aí. @JanotPedro. Botar na tela. Bota aí na tela. Instagram e LinkedIn do homem aí pra vocês se conectarem com essa história, com essa inteligência sofisticada de Pedro Janot. Porra, animal, hein? Foi irado. Muito obrigado por ter vindo aqui, aberto o coração e o livro. E tem muita pergunta
que vai ter que ficar para um próximo. Vai. Cara, que eu vou marcar um outro com você, fazer um papo de gestão só para falar de varejo, linhas aéreas, tem muita coisa legal. Vamos falar. Pra te seguir, @bruno.nardon. o meu @Alfredo Soares, mas o mais importante, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber nosso conteúdo em primeira mão. Deixe seu comentário, compartilha lá nos stories, marca @G4podcast, @Alfredo Soares, @Bruno Nardon. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!